Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, que coisa maravilhosa! Nós estamos juntos para mais uma aula de Teologia Livre aqui no nosso canal da Igreja Batista da Paz. Hoje, 10 aulas, que coisa, hein? Passa rápido, a gente está aí aprendendo da Palavra de Deus, aprendendo das Escrituras, e é muito importante ter você aqui conosco. Eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Se você ainda está começando agora, eu quero te fazer esse convite. Assista às outras aulas. O importante é que todas elas estão aí no nosso canal, da primeira, né, com algumas variações, até a de hoje. Mas que Deus te abençoe. É um prazer muito grande estarmos aqui. Hoje, o nosso tema são os gêneros literários das Escrituras. Que coisa importante a gente ter essa ideia dos gêneros literários e a gente aprender e ver como isso é fundamental aí para o nosso estudo de hoje e para o nosso aprendizado das Escrituras. Vamos orar? Amado Deus, soberano Senhor, muito obrigado por este momento especial, porque estamos aqui para mais uma aula, para mais um momento de celebração, de adoração, de exaltação ao Teu nome, e que tudo que nós aprendamos aqui a partir de hoje, Senhor, seja algo que vai realmente fazer diferença nas nossas vidas, no nosso aprendizado, no nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém, amém. Que coisa boa estarmos juntos. Então a gente vai começar aqui com os nossos slides, não é? Os nossos gêneros das Escrituras, coisa boa de Deus. A gente está aqui, então, começando esse tema, os gêneros literários. Você sabe que a gente geralmente começa com o versículo aqui para decorar, é o livro de Provérbios, capítulo 10, primeiro versículo, né? Então a gente tem aqui, o filho sábio alegra seu pai e o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então decore. Um outro detalhe importantíssimo. Hoje a gente vai ver vários versículos, vários temas aí na palavra de Deus, então eu quero te pedir, muito sério, pegue a sua Bíblia aí e vamos estar juntos. Pode ser a Bíblia mesmo e pode também ser o seu celular, o seu tablet, eu não sei como é que você está assistindo aí, mas é muito importante que a gente faça uso da Bíblia nesse momento que a gente vai estar trabalhando aqui em nome de Jesus, tá bom? Então vamos ao nosso tema oficial, texto base, o texto oficial, não é? Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 4. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então este é o nosso texto básico aqui do Salmo, não é? Está aqui na nossa revista, a gente está trabalhando de uma forma muito especial e a gente então começa aqui na nossa introdução. Interessante. Os autores bíblicos, tanto os autores do Velho Testamento quanto os autores do Novo Testamento, eles fizeram usos de vários gêneros literários, como eles utilizavam na época, lá no passado. O que eu quero dizer com isso? Segundo os pesquisadores, as pessoas da área, a nossa língua, o português, por exemplo, ela é viva. Ela está se renovando, ela está se adaptando à nossa linguagem. Por exemplo, antigamente as pessoas falavam muito a expressão vós ou isso, aquilo. Então, isso vai sendo mudado ao longo do tempo. Hoje a gente não usa mais essa expressão vós, não é? E a gente usa mais você. Uma outra coisa, por exemplo, se há 20 anos atrás alguém falasse assim, eu vou deletar isso, as pessoas não entenderiam, porque essa é uma linguagem que foi incorporada no nosso português, vindo aí da linguagem do computador, não é? Então a gente vai se adaptando. Por exemplo, o aplicativo WhatsApp, não é? Então a gente hoje fala assim, vou mandar um zap. Então a gente já vai aprimorando, falando, trazendo isso para a nossa linguagem nos dias de hoje, não é? Isso é muito interessante, isso é muito importante para a gente fazer
essa dinâmica aí das Escrituras Sagradas. Mas olha que coisa interessante. Aqui na nossa revista começa dizendo assim, que para interpretarmos corretamente, para compreendermos com a maior profundidade a palavra de Deus, é necessário o quê? Que nós venhamos conhecer um pouco mais dessas características da literatura e aprender algumas regras específicas que devem ser aplicadas na interpretação de cada forma literária. Isso aqui é algo muito importante. Muito importante. Por quê? Porque no tempo em que as pessoas lá atrás, elas estavam, por exemplo, escrevendo a palavra de Deus, Moisés, imagina Moisés, por exemplo. Moisés, ele tinha toda uma maneira de falar daquela época do povo de Israel e que ele passou isso para os escritos. Davi, não é? Os salmos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Outras linguagens que foram aplicadas na palavra de Deus, já muda nas cartas de Paulo, lá no texto lá do Novo Testamento, e outras coisas mais que a gente vai aprendendo. Então é muito importante que a gente entenda essas características aí que a gente está colocando, essas características da literatura e essas regras específicas que a palavra de Deus traz, porque quando a gente começa a entender essa dinâmica, não é? Aqui, quando a gente começa a interpretar isso de uma forma completa, a gente vai levar a nossa mente, a ideia é essa, levar a nossa mente até o tempo em que a Bíblia foi escrita, para que a gente possa realmente aprofundar e ter esse conhecimento aí das Escrituras Sagradas. Aí, existe um pesquisador chamado, um pastor, um teólogo chamado Grant Osborne, que ele fala sobre esse perfil da literatura de cada autor, não é? E ele cita essa frase que eu achei interessante. Perceber as características dos gêneros antigos é uma chave para interpretar os textos bíblicos. Então, olha só, o Grant Osborne, ele está falando aqui que eu preciso perceber essas características destas chaves da palavra de Deus para que eu possa interpretar. Então, eu não posso querer interpretar a Bíblia com a ideia que eu tenho hoje, tá certo? Vou explicar. A visão que a gente tem hoje não é a mesma visão que a pessoa que escreveu naquele tempo tinha. Então isso é muito importante, isso aqui é coisa muito séria para a gente entender essa visão aqui do que está sendo transmitida a nós, tá certo? Então, sendo assim, vamos voltar aqui um pouquinho, não é? Sendo assim, nessa lição, a gente vai abordar principais gêneros das Escrituras Sagradas e a gente começa então com o primeiro, que é a narrativa. Interessante, mais de 40% do Antigo Testamento são de narrativas. Quando eu falo narrativa, é na terceira pessoa, alguém narrando, né? E o rei fulano de tal fez isso, e fulano de tal fez aquilo. É uma narrativa. No Novo Testamento, grande parte dos evangelhos e quase que a totalidade de Atos dos Apóstolos também são de narrativas. Ou seja, alguém que estava assistindo a cena, alguém que viu ou alguém que ouviu e percebeu e trouxe essa informação e a pessoa então começa a escrever tudo isso aí de uma forma muito sistemática e muito interessante para a vida dessas pessoas, entendeu? Isso aqui é sério, hein? Isso aqui é muito importante para a gente entender essa questão da narrativa. É óbvio que no momento em que Jesus está falando, tem até algumas Bíblias, não sei se é o seu caso, mas tem algumas Bíblias que têm as letras vermelhas no momento em que Jesus está falando. Isso aí é uma didática que alguém colocou lá para que a pessoa possa interpretar melhor a palavra de Deus, não é? Então, sendo assim, esse pressuposto, a gente vai pressupor que o Espírito Santo sabia o que ele estava fazendo e que o gênero em questão serve bem ao propósito de Deus no processo de sua revelação ao ser humano. O Espírito Santo de Deus traz essa informação, o Espírito Santo de Deus traz essa mensagem e a gente entende esse propósito. O Espírito de Deus já sabia tudo que estaria acontecendo nos dias de hoje, no tempo que a gente está vivendo, as coisas que a gente está recebendo como informação. Ele já estava conhecendo tudo, ele já sabia. Deus é Deus, ele conhece até o fim da história, tudo que já aconteceu, o que vai acontecer.
ter na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada. Então isso aqui é muito importante. O Espírito Santo já tinha esse conhecimento e ele então utiliza-se desse gênero para que a gente possa ter a informação chegada a nós, tá certo? Então, em primeiro lugar, quando a gente lê e estuda essas narrativas bíblicas, nós temos que reconhecer que a Bíblia ela foi contada e foi escrita em 3 níveis. Aí eu levantei esses 3 níveis aqui, eu achei interessante. Ó, o nível superior, o nível intermediário e o nível inferior. Como é que isso tudo vai ser? A gente vai destrinchar agora esses 3 níveis, não é? Primeiro, o nível superior é o tratado do plano inteiro, do plano integral, universal de Deus, elaborado por meio da sua criação. Então Deus preparou tudo, a própria história da criação, não é? Moisés não estava lá, mas Deus trouxe isso ao coração de Moisés, a queda da humanidade, o poder e a universalidade do pecado. Tudo isso são temas que a gente pode abordar depois, escrever, pesquisar, fazer com que isso traga conhecimento ao nosso coração. A necessidade da redenção. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai falar sobre a redenção do homem, tudo que o homem fez, o projeto de Deus de redimir o homem, né? A encarnação, o sacrifício de Cristo, tudo isso é importante. Então, isso é o nível superior. Deus, então, trazendo todo esse plano para nós, como seus servos, como seus filhos aí na Escritura universal do que Deus está preparando para nós. O nível intermediário trata da nação de Israel de uma forma mais específica, não é? Então, praticamente todo o Antigo Testamento, então a gente vai ter esse nível intermediário, que é a história de Israel. Por exemplo, o chamado de Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo de número 12, a história dos patriarcas, isso é muito importante para o nosso conhecimento, a escravidão lá no Egito, a libertação da escravidão, a conquista da terra prometida, os pecados de Israel, os cativeiros, tanto o assírio quanto o cativeiro babilônico, o retorno para a terra santa e a restauração da nação. Tudo isso se fez e é muito importante esse nível intermediário aí de escritura, para que a gente tenha o conhecimento da palavra de Deus. E aí vem o nível inferior, que vai envolver as centenas de narrativas individuais que compõem os níveis, tanto o nível superior quanto o nível intermediário. Então, essas narrativas, elas vão fazer uma abrangência, trazendo o nível superior e o nível intermediário, vão costurando aí a palavra de Deus. A palavra é bem interessante, não é? Por exemplo, a história de José, que é um tipo de Cristo, a história de Gideão, quando Gideão foi lá trazer a libertação do povo lá em Juízes, a história de Davi, por exemplo, com Batseba, para a gente entender isso. E vamos abrir aqui um parêntese, não é? Porque eu acho uma coisa interessante, é que a Bíblia, ela não oculta nada de nós. Porque se nós não conhecêssemos, por exemplo, sobre o problema de Davi, sobre os problemas do pecado de Moisés, de Abraão, quando ele mente lá falando da sua esposa, que ela não era sua esposa, que era sua prima, aquela coisa toda, apesar de que havia um pequeno fundo de verdade nisso, não é? Porque as famílias, elas casavam com os parentes por conta de todos os processos da vida, essa coisa toda. Então, tudo isso é muito importante para que a gente conheça, e também a história de Ruth, de Boaz, e assim por diante, esse nível inferior aí de conhecimento das Escrituras Sagradas. Aí a gente vai partir aqui para essa questão das narrativas. Ao estudar as narrativas, nós vamos considerar alguns princípios para a correção, a correta interpretação. Então, vamos pensar aqui assim, por exemplo, a narrativa, a primeira narrativa, não é? A primeira narrativa é a narrativa que não ensina diretamente uma doutrina, e normalmente ela ilustra uma doutrina ou doutrinas em outros textos das Escrituras e ensina de forma afirmativa esta palavra de Deus aos nossos corações. Como eu já falei aqui, a história de José, a história dos filhos de Jacó, dos outros irmãos de José, ilustra muito bem
o que Paulo ensinou lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pega esse texto lá de Romanos, que é um texto às vezes difícil da gente interpretar. Por exemplo, a morte de alguém, de um parente, um processo que a pessoa está vivendo. Aí você fala assim, tudo coopera. Então quando a gente vai agora pegar a história de José, a maneira como José foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo lá para o Egito, aquela situação toda. Então essa história de José vai corroborar com aquilo que Paulo está nos ensinando lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam, da forma como os irmãos de José o venderam, e aí a gente vai entender isso aí de uma forma muito clara. A segunda narrativa, geralmente, nas instruções e conclusões das obras, os autores vão indicar como os leitores deverão entender e interpretar esta narrativa. Vamos ao exemplo. Os autores dos evangelhos, por exemplo, eles nos ajudam com dicas de conteúdos apresentadas nas introduções e também nas conclusões. Vamos ver aqui no nosso texto bíblico, vamos pegar aqui a Bíblia, Mateus, capítulo de número 1, vamos abrir aí, Mateus 1, 1. Então ele começa com a seguinte narrativa, olha, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o autor Mateus está dizendo que o seu livro, pelo menos nesse início aqui, ele está registrando a genealogia de Jesus Cristo. Vamos para Lucas, capítulo de número 1, no versículo de números de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, ele está trazendo aqui, mostrando no início essa introdução, mostrando tudo que estava sendo escrito. Vamos para João capítulo 20, no versículos 30 e o 31. Olha aí, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então eu estou mostrando aqui, através desses textos que a gente está lendo, não é, que a Bíblia, a narrativa, ela serve tanto para o início, mostrar qual é o conteúdo do texto que a gente está lendo, quanto para o fim. Então a gente tem aqui essa informação precisa das Escrituras Sagradas, não é? A parte C, que é da narrativa, é mediante a repetição de temas. Então, o autor das Escrituras, estou falando aqui de autor das Escrituras, né? Ele vai orientar como é que a narrativa deve ser interpretada. Vai ter um monte de texto aí, eu não sei se a gente vai ler todos, mas você está com sua Bíblia, e como a gente está fazendo um estudo, eu quero que você leia, não é? Então, por exemplo, o autor de Juízes, ele revela o seu propósito por meio da repetição de dois temas principais. Primeiro tema, a experiência cíclica de rebelião do povo de Israel, a retribuição, o arrependimento e a restauração. Como é que funciona isso? Então, o povo, eu acredito que você sabe que o período de Juízes durou cerca de 450 anos aproximadamente. Por isso que apareceram tantos juízes, não é? Sansão, Gideão, Baraque, Ruth, e tantos outros que apareceram por lá. Então, o que o autor aí, que foi Samuel que escreveu o texto aí de Juízes, né? O que ele traz aí para nós? Ele está mostrando que o povo vivia nesse processo cíclico. Acontecia constantemente. Um problema. O povo se arrependia, Deus o abençoava, daqui a pouco restaurava a nação, vinha outro problema de novo, e o povo ia passando, então, essa dificuldade ao longo de todos estes anos, de todos esses processos. Esse é o tópico, essa é a primeira ideia, esse é o tema número 1. O 2,
a declaração repetida em Juízes. Aí a gente vai ler agora esse texto, né, que está aqui em Juízes. Vamos lá, vamos abrir aí as nossas Bíblias em Juízes, por favor. Esses textos repetidos que estão aqui, Juízes, capítulo 17, no versículo de número 6. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então esse texto, ele vai aparecer várias vezes. Olha, vamos para o 18, capítulo 18, versículo 1. Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer. Então ele tá repetindo isso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está ajudando os leitores, a mim e a você, leitores da palavra, a entender que a ausência de um rei, que a ausência de uma liderança, que a ausência de alguém que estava à frente daquela nação estava causando uma anarquia, ou seja, cada um fazia o que bem lhe parecia, como ele entendia, como ele queria fazer as coisas. Então isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante para a gente entender essa dinâmica aqui das Escrituras, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui agora para o tópico de número 2, que é falando sobre os Salmos, que é uma outra dinâmica bem interessante para a gente entender aqui, não é? Então, o livro dos Salmos, ele na verdade é uma coletânea de orações. Olha, isso aqui é muito importante, o que eu vou dizer agora. Os hinos hebraicos que eram inspirados. E, sem dúvida, é o maior livro da Bíblia. Consiste de 150 salmos individuais. E eu não sei se você sabe, mas os livros foram organizados em 5 livros. É os Salmos, mas ele tem 5 livros. Do Salmo 1 ao 41 é um livro, do 42 ao 72 é o segundo livro, do 73 ao 89 é o terceiro, do 90 ao 106 é o quarto, e do 107 ao 150 é o quinto livro, que está inserido dentro do livro de Salmos, tá certo? Então, o livro de Salmos ele tem 5 livros dentro dele. O número maior de Salmos são atribuídos ao rei Davi, 73. Mas outros foram atribuídos, por exemplo, Asaf, 12. Os filhos de Coré, 11. Salomão escreveu 2. E Moisés escreveu 1 salmo. Então isso aqui é importante a gente entender. Outra coisa, né? Os salmos, eles são basicamente orações e hinos dirigidos a Deus ou expressam verdades acerca de Deus mediante cânticos. Por que eu grifei agora essa parte aqui do meio? Porque os salmos, eles não vão funcionar primariamente para ensinar doutrinas ou comportamento moral. Esse não é o objetivo dos salmos. Os salmos não são hinos, não são cânticos. Então, basicamente, eles são formas de nós adorarmos e glorificarmos e exaltarmos a Deus. Então, ele não vai trazer um ensinamento de uma doutrina. O que é um ensinamento de uma doutrina, pastor? É um doutrinamento quanto à maneira de vestir, maneira de falar, maneira de agir, como você vai proceder dessa ou daquela outra forma. Não é esse o objetivo do Salmo. Mas, vamos continuar, porém, são de grandes benefícios para os servos de Deus que estão desejosos de alcançarem na palavra de Deus um regozijo, um consolo, um refrigério. Eu mesmo me lembro de algumas passagens, não sei se em algumas Bíblias, mas fala assim, se você estiver triste, leia o tal, salmo tal. Se você precisa de consolo, leia o texto tal. Se você precisa de ajuda, de amparo, leia isso, leia aquilo. Então isso é muito importante, isso é muito interessante. A gente ter aí nos salmos que vai trazer esse consolo, regozijo, refrigério. E basicamente ele não vai trazer então um comportamento aí de doutrinas ou comportamentos morais para a minha vida e para a sua vida também, tá bom? Vamos continuar, não é? Então aqui o primeiro tópico do 2, não é? Considerando a natureza do salmo, que é uma poesia, está destacada aí em cima para você entender, não é? É fundamental a memória, são poemas musicais para interpretá-los bem. Eu preciso ter isso na minha mente. Olha, o texto que eu estou aqui é uma música. É um hino, é um cântico.
Um poema musical não pode ser lido da mesma maneira que você lê a epístola de Paulo, por exemplo, ou narrativas lá do Antigo Testamento. Um salmo, ele tem a intenção primária de apelar às emoções, de evocar sentimentos. A poesia hebraica era dirigida à mente por intermédio do coração, ou seja, boa parte da linguagem é intencionalmente emotiva. Ela foi feita dessa forma e é desse jeito que a gente precisa ter o entendimento da leitura dos Salmos com emoção, com singeleza, com coração, com desejo, para a gente poder estar focado aí na leitura dos Salmos. Agora, cuidado! Nós não temos que tomar cuidado para não colocar um exegese demais nos Salmos, a ponto de achar significados especiais em toda palavra ou em toda frase. O que é exegese? Eu ia até destacar essa palavrinha aí, mas já está bem destacado esse cuidado aí, não é? O que é exegese? Na verdade, é quando você mergulha no texto para você encontrar. Uma exegese é quando você vai procurar o original, quando você vai procurar o que aquela palavra tinha de significado, de informação, de palavra verdadeira de Deus para o seu coração e para o meu coração. Então, às vezes, a gente fica querendo encontrar um significado muito, porque a palavra está dizendo, e às vezes aquilo foi um cântico, foi um momento, foi uma expressão, um tema de adoração que o salmista colocou naquele momento e que a gente precisa entender isso, tá certo? Então, cuidado para não querer colocar uma exegese muito forte aí em textos dos salmos, porque lembrando que o salmo, nós estamos falando de gênero literário, então os salmos ele foi produzido por Deus com esta fundamentação, tá bom? Então, quais são as principais características dos salmos? Que é o paralelismo. Eu vou explicar aqui 3, não é? Primeiro, paralelismo sinônimo. A segunda linha, ou a linha subsequente, vai repetir ou vai reforçar o sentido da primeira linha. Aí a gente volta lá para o texto que a gente leu no início, que foi o Salmo de número 2. Vamos abrir aqui, Salmo 2, do verso 2 até o versículo 4, né? Os reis tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, dizendo, o seu ungido dizem. Então ele tá fazendo aqui um paralelo. Os governantes conspiram, os reis da terra tomam posição, primeira linha. Os governantes conspiram, segunda linha. Ele está fazendo aqui, ele está reforçando que os reis são governantes, são pessoas que estão conspirando contra Deus. Vamos para o Salmo de número 19. Olha o que a palavra de Deus vai trazer aqui para nós. Né? 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. Então ele acabou de falar. Os céus declaram a glória de Deus. Aí ele faz uma outra informação. E o firmamento proclama as obras da sua mão. Ou seja, ele acabou de falar os céus, ele reforça com a ideia do firmamento. Vamos para o Salmo 127. Salmo 127, no versículo de número 3. Os filhos são herança do Senhor. Então ele acabou de dizer que os filhos são herança do Senhor. E aí ele reforça dizendo, uma recompensa que ele dá. Então ele está fazendo aqui esse paralelismo, que a segunda linha, a segunda linha subsequente vai repetir ou vai reforçar o sentido da primeira linha. Aí tem agora a parte B, que é o paralelismo antitético. A segunda linha ou a linha subsequente contrata o pensamento da primeira. Espera aí, vou ver se é contrata mesmo ou se é contrasta. Talvez eu anotei a segunda linha ou a linha subsequente, repete ou reforça, letra B. Contrasta. Então aí tem um errinho aí, né? Está faltando um S. Então, a segunda linha ou a linha subsequente contrasta o pensamento da primeira. Essa é a forma mais comum do paralelismo da Bíblia. Tá vendo? A gente vai digitando aí. É por isso que naquela época, alguns textos da Bíblia eram descartados,
porque o copista, por mais que ele se esmerasse em escrever a escritura, às vezes, infelizmente, ele poderia errar por uma letra e pode mudar toda a ideia do texto. Então, vamos aí para o texto que ele está pedindo para a gente ler, que é esse paralelismo antitético, não é? Provérbios, já vamos mudar aqui para Provérbios, que Provérbios também é outro tema interessante que a gente vai trabalhar. No versículo 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então ele está fazendo aqui esta informação, não é? Essa informação séria aqui, não é? Que a gente precisa entender isso para colocar aí, não é? Pronto, a gente já arrumou aí, contrasta, não é? Então a gente já arrumou ali essa linhazinha que estava faltando aí, já foi arrumada. Então o que acontece? Provérbios 3:33, a maldição do Senhor, na primeira linha, está sobre a casa dos ímpios. Aí na segunda linha, ele está contrastando aí, ele diz assim, mas ele abençoa o lado justo. Então ele está fazendo aqui um contra o outro aqui no sentido, né? Foi o que a gente leu lá no capítulo 10, quando a gente começou, não é? Então, o filho sábio é a alegria do pai e o filho tolo é a tristeza da mãe. Então ele está fazendo um contraste. Ele está fazendo um contraste. Vamos ver o Salmo 37? No Salmo 37, no versículo 16, ele diz assim, olha, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então ele está fazendo um contraste aqui, ele está fazendo um comparo. O justo, ele pode ter pouco, mas ele tem uma riqueza. Ele é melhor ter pouco e ser justo do que ter muito e ser uma pessoa ímpia que não busca a presença de Deus para a sua vida. Então, este é o paralelismo antitético, não é? Agora, a letra C, que é essa característica aí, vai dizer que o paralelismo sintético ou progressivo. Ou seja, a segunda linha ou o verso todo repete ou reproduz o pensamento do primeiro, mas ao invés de repeti-lo ou simplesmente relacioná-lo com o anterior, vai adicionar um novo pensamento. Vamos ver isso aqui na prática. Salmos 19, versículos de 1 a 3. Olha que coisa interessante. A gente leu esse texto nesse instante, não é? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Aí, olha o que ele está fazendo. Ele está reforçando. Um dia fala disto a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Então ele está fazendo aqui exatamente o que está sendo escrito aqui, ó. A segunda linha, ou versículos, estão repetindo, estão reproduzindo o pensamento do primeiro. O que ele fez aqui no Salmo 19? Ele está dizendo, os céus declaram a glória de Deus. Pronto. Tudo que ele vier fazendo agora, ele está trazendo um reforço. Ele está fazendo um reforço. Vamos para esse texto de Mateus, capítulo 10, porque Mateus, capítulo 10, que é esse dito proverbial de Jesus, no versículo de número 40, não é? Jesus está dizendo assim, olha, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus aqui, ele está fazendo um jogo de palavras, que é o paralelismo sintético ou progressivo. Quem me recebe, vocês receberam a mim. Muito bem. Quem recebe vocês está me recebendo. É um paralelo. E quem recebe a mim está recebendo a meu Pai. Então Jesus está fazendo aqui um paralelismo progressivo das Escrituras para que a gente entenda aqui com muita clareza a palavra de Deus. Tá certo? Agora, vamos considerar o uso de metáforas na poesia. E presta atenção, isso aqui é sério, hein? Porque é importante que o leitor não force as metáforas, nem as entenda literalmente. Tá certo? Metáfora, gente, é uma figura de linguagem do português que a gente usa. A gente vai ver aqui, por exemplo, vamos lá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Na verdade, a gente não tem Jesus todo dia como um pastor que nos pega como ovelha, que nos leva para um pasto disso. Ele está fazendo uma metáfora. Ele está trazendo aí, não é, conhecimentos aqui para nós. Vamos ao Salmo 28,
para a gente ver aqui essas metáforas. Versículo 1. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Aí agora você passa no meio da rua, vê uma pedra lá, fala, aqui está Deus. Né? Isso aí é outra coisa. Tem um monte de gente que faz isso. Transforma essa ideia de Deus, né? Vai transformar essa ideia de Deus, e aí ele vai querer adorar pedra, vai pegar a pedra, vai esculpir, ele vai fazer isso com madeira, ele vai fazer isso com uma série de coisas, mas são metáforas. Vamos ver o capítulo 46, versículo 1 também. 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio, socorro bem presente na adversidade ou na angústia, como diz outras versões. Deus não é uma fortaleza no sentido que você vai correr e entrar dentro de uma casa, de uma cidade fortalecida. Não é essa a ideia. Não é esse o projeto. Mas aqui ele está usando uma metáfora dizendo onde é que está Deus. Lembre-se que nós estamos falando de salmos e que os salmos são poesias, são cânticos, são músicas que a gente está aprendendo da palavra de Deus. Salmo 84, versículo de número 11. Salmo 84, versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. Ele está fazendo uma comparação, ele está fazendo uma metáfora aqui, tá certo? Então isso aqui é muito importante e a gente não pode, como está escrito aqui, nós não podemos trazer muitas vezes ou forçar essas metáforas literalmente aí para o nosso entendimento, tá bom? Vamos continuar? Provérbios. Agora o provérbio vai trazer umas coisas aqui bem interessantes e a gente está caminhando aqui para o nosso final, tá? O que são provérbios? São perguntas que ele está fazendo. Como é que a gente vai interpretá-lo? Então vamos ver algumas definições, diretrizes que podem nos ajudar a compreender melhor sobre esse gênero literário que são os provérbios que estão aí na Bíblia Sagrada. Então, existe um outro autor, um teólogo chamado Walter Kaiser Jr., Walter Kaiser Jr., né? Falando em inglês aqui, não é? Que escreveu esse livro, né? Introdução da Teologia da Promessa, e ele escreveu vários outros livros, tem vários outros livros dele aí, mas ele fala o seguinte: provérbios são declarações generalizadas que cobrem o mais vasto número de casos. Presta atenção. Mas nenhum deles deve ser considerado um conjunto de regras inflexíveis a serem aplicadas a todos os casos, sem exceção. O que ele está querendo dizer com isso? Salomão, foi o autor dos provérbios, ele escreveu sobre um número enorme de casos. Ele vai falar de justo, vai falar de ímpio, vai falar da casa, vai falar da mulher, vai falar dos filhos, vai falar disso, daquilo outro. Mas eu não posso pegar estes textos e criar como se fossem regras inflexíveis e aplicar isso a todos os casos. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Olha o que o Grant Osborne falou também acerca de provérbios. A afirmação breve de uma verdade universalmente aceita, formulada de um modo que possa ser memorizado. Então, o que ele quis dizer com isso? Que eu pego uma regra, um propósito na minha vida, no meu cotidiano, e eu trago isso como uma fórmula para que isso seja memorizada, para que eu possa entender essa dinâmica aí no meu coração. É isso que ele está dizendo. O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza da mãe. Então ele está falando aqui de um filho que faz a coisa certa, mas o filho que é desapontamento para o seu pai e para a sua mãe. Então isso aí é importante, tá certo? E ele vai acrescentar o quê? Por sua própria natureza, eles são afirmações genéricas cujo propósito é aconselhar e não estabelecer códigos rígidos pelos quais Deus opera. Então ele está dizendo que estes provérbios são afirmações genéricas. E o propósito desses provérbios é apenas de aconselhamento. Não é para você estabelecer códigos rígidos, dizendo assim, Deus só age dessa forma, Deus só faz dessa maneira, porque está escrito isso aqui. Não. Na verdade, eu tenho que entender essa dinâmica aí da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, dos provérbios. Vamos continuar aqui, então. Ambos autores, tanto o Osborne quanto o Kaiser Jr., eles vão destacar que os provérbios não podem ser considerados verdades absolutas. Por quê? Porque há exceções, pois eles são preceitos,
são diretrizes, não são leis e nem promessas. São verdades gerais e não devem ser interpretadas como leis universais. Quero que você preste muita atenção nisso. Tá bom? Vamos continuar. E por causa dessa natureza geral dos provérbios e também do lado dos salmos, existem a possibilidade de exceções. É claro, gente, tudo tem exceção. Né? Tudo na vida tem exceções. Isso, no entanto, não é razão para que eu ou você, a gente venha refutar, a gente falar, então eu não vou mais ler provérbios, não quero mais saber de salmos, não é rejeitar essa validade dos provérbios. Pelo contrário, no número de casos, maior de casos, os provérbios, eles são verdadeiros. Pode ter uma ou outra exceção, um problema ou outro que a gente tem aí, mas, na verdade, a gente tem que ir para o conjunto geral daquilo que a gente está entendendo aí como provérbios. Então, vamos lá. Será que esses provérbios, por exemplo, olha esse provérbio aqui, que está aqui destacado, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se desviar dele. Será que esse provérbio aqui garante aos pais crentes que você eduque seu filho por meio do ensino e do exemplo, e essa vai ser uma resposta positiva? Esse filho nunca vai se desviar? Será? Presta atenção, hein? Olha aí, nem sempre. Vai ter exceções. Os filhos de Samuel, por exemplo, lá em 1 Samuel 8, versos de 1 a 3. Vamos ler esse texto. Vamos pegar aqui a Bíblia novamente para a gente ler. 1 de Samuel, capítulo 8, de 1 a 3. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Agora presta atenção no versículo 3. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos e se tornaram gananciosos e aceitaram suborno e pervertiam a justiça. Mas presta atenção. Samuel não os ensinou, conforme diz a palavra de Deus, não trouxe o ensinamento correto da palavra de Deus? Sim. Mas aí tem um livre-arbítrio, tem a forma desses filhos. Por que às vezes você fala assim, mas eu ensinei para o filho fulano de tal seguir um caminho certo e o outro não seguiu? Pois é, porque cada um tem a sua regra de comportamento, de andar, de fazer, de viver. No entanto, na maioria dos casos, os filhos que foram instruídos, com certeza eles vão seguir a fé dos pais. Mas pode ter exceções, pode ter um filho ou outro que vai, não é, sair fora aí dos princípios de ensinamento dos seus pais. Infelizmente. Infelizmente. Vamos continuar? Diretrizes, então, para a interpretação de provérbios. Então, eu coloquei aqui 3 diretrizes. Primeiro, provérbios funcionam como verdades gerais. Ou seja, eles são conselhos sábios, mas não são promessas infalíveis. Isso aqui é muito importante a gente ter isso aqui como princípio. Né? 2, as exceções não invalidam e também não desmerecem a verdade que os provérbios ensinam. São exceções que podem acontecer, mas isso não vai desmerecer o conjunto da obra, os provérbios, os ensinamentos da palavra de Deus. Está dando para compreender, não é? E terceiro, em geral, os provérbios têm um único ponto de comparação. Não se devem forçar um provérbio em todos os pontos de comparação. Então você vai pegar um provérbio agora e vai comparar ele com todos. Cada um foi escrito para um determinado momento, para um determinado tópico, para um determinado tema. Lembre-se que... E outra coisa, por exemplo, provérbios, são 31 capítulos. Mas você vai, em cada momento, Salomão pode ter escrito um capítulo em um tempo, outro em outro, e cada um vai trazer a sua abordagem aí, dependendo daquilo que a pessoa, de como ele foi aprimorado isso e colocado. Está dando para entender? Qualquer pergunta que você quiser fazer, você pode botar no nosso chat aqui, e também você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que a gente tem um canal do WhatsApp, e a gente vai colocar aí depois no chat aí o número da nossa irmã Sara, que ela é quem tem feito aí o conjunto aí das diretrizes aí do nosso WhatsApp, ok? Continuando então. Olha um exemplo claro aqui. Eu até peguei essa imagem aí de um navio, né? Provérbios 31:14 diz assim:
É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Isso aqui é falando sobre a mulher virtuosa. É que as mulheres já gostam desse texto, né? Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede de rubis, tal. No versículo 14, então, Salomão diz assim, é como um navio mercante. Mas qual é o ponto de comparação que Salomão quis falar sobre a mulher como um navio mercante? Em que aspecto esta mulher virtuosa é como o navio mercante? Aí eu destaquei aqui no nosso slide. É como o navio mercante porque ela vai a vários lugares em busca de alimento para a família. A mulher vai na feira, a mulher vai no supermercado, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Era naquela época, hoje mudou um pouco, né? Os homens também vão, fazem, mas naquela época era um trabalho exclusivamente da mulher providenciar essa parte de alimentação. Então ela ia em vários lugares para trazer este alimento para a sua casa. E aí Salomão vai fazer essa comparação aí de que ela é um navio, como um navio mercante que aporta aqui e acolá, não é, para que traga o alimento para dentro da sua casa, tá certo? Outro, aí a gente está chegando ao final do nosso curso agora, com a nossa teologia do cotidiano. Está dando para entender? Foi falando sobre gênero, a gente vai trabalhar na próxima semana, a gente vai trabalhar sobre, continuando, né, com os nossos gêneros literários, a parte 2. Aí a gente vai aprofundar em outros aspectos. Mas vamos aqui à nossa teologia do cotidiano. A fim de alcançar o homem conforme o contexto cultural da vida do homem, Deus usou diferentes meios e formas literárias da época. Se quisermos entender com maior clareza e profundidade a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as peculiaridades de cada gênero literário que o Senhor empregou para se revelar a nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus utilizou sabiamente, poderosamente, a escrita, a língua, a forma. Na próxima semana eu vou falar sobre por que Deus trabalhou com grego, por que o grego foi a língua que Deus utilizou para escrever o Novo Testamento. Vocês vão entender coisas fantásticas que na próxima semana eu vou estar trazendo aí para a gente fazer isso, tá bom? E aí, eu tive uma ideia também, não vou falar agora o que foi, para a gente ver se a gente faz um aprofundamento melhor sobre esse tema aí da questão literal na próxima semana. Tive uma ideia muito legal que a gente vai estar trabalhando aí também para a próxima semana. Não perca, na próxima semana vai ter uma coisa aí muito jóia, né? Então Deus utilizou desse contexto cultural, Deus usou diferentes meios e formas literárias da época para escrever a palavra e trazer assim mais intensa a sua palavra ao nosso coração. E o nosso último slide de hoje, então, nessa lição, a gente tem um grande exemplo de contextualização para comunicar a mensagem aos homens de forma clara, de forma inteligível. Deus ele empregou estilos literários conhecidos do público-alvo. Deus queria falar com as pessoas, então ele usou exatamente aquilo que ele queria utilizar, a mensagem de forma muito clara e precisa. Então, semelhantemente, é o que nós precisamos fazer na comunicação do Evangelho hoje para as pessoas. Por exemplo, você precisa trazer uma mensagem o mais clara possível. Eu me lembro que um pastor lá no seminário, quando eu estudava, ele falou assim, você precisa pregar que a criança que esteja sentada ouvindo entenda e o homem mais culto ou a mulher mais culta que estiver no culto também entenda. Então a nossa linguagem tem que ser dessa forma, para pregar para as pessoas. Então é nosso dever anunciar a palavra de Deus de uma maneira compreensível e segundo o contexto linguístico e cultural do lugar, sem comprometer a essência da mensagem. Amém? Que bênção, né? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Você aprendeu da palavra, recebeu essa mensagem, né? Eu me lembrei aqui, lendo esse último slide, de uma história de um missionário que ele utilizou lá aquela parte que diz assim, que os nossos pecados, ele ficaria como mais brancos do que a neve,
Só que o missionário estava pregando lá para um grupo de indígenas e aqueles indígenas, os índios, nunca tinham visto neve. E aí o missionário estava traduzindo as escrituras, estava traduzindo o texto bíblico. Ele disse, como é que eu vou colocar neve? E aí o missionário disse que eles utilizavam muito coco, uma região que tinha muitos cocos. E aí ele traduziu dizendo assim, quando Cristo ele fazendo, claro que eu estou fazendo aqui uma paráfrase, né? Quando Cristo nos regenera, o sangue de Jesus nos coloca mais branco do que a polpa do coco, para que aquele povo pudesse entender a dinâmica da palavra de Deus. Nós precisamos usar a palavra de Deus para trazer compreensão, clareza para a vida das pessoas que estão conosco, que estão junto a nós. Amém? Então vamos utilizar isso tudo, vamos aprender da palavra de Deus, vamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como diz a palavra do Senhor. E vamos utilizar os gêneros dentro da o gênero literário, dentro da nossa conjuntura, para levar a palavra de Deus de uma forma mais rica e mais ampla a todas as pessoas. Que Deus te abençoe, um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima semana com novidades para a nossa aula aqui de Gênero da Literatura da Palavra de Deus, parte 2. Deus os abençoe, fique com Deus e divulgue aí o nosso link, nossa aula, para que mais e mais pessoas possam receber a mensagem do Senhor. Tchau, tchau!